Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. E o assunto que nós vamos compartilhar hoje é o arrependimento dos fundadores da República. Enfim, os fundadores da República, as pessoas que proclamaram, que deram um golpe de Estado no Brasil e proclamaram a República, o que eles pensaram, o que eles disseram depois? Será que eles ficaram satisfeitos com o trabalho deles, com o golpe que eles deram? Então nós vamos ver. Quem são as 4 pessoas que proclamaram república no país, que deram o golpe de Estado? As 4 principais pessoas que deram o golpe de Estado, que foram os fundadores da República Federativa do Brasil, enfim, foram Marechal Deodoro, que esse foi o principal, inclusive foi o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant. Essas 4 pessoas foram responsáveis por fundar a República no país e hoje nós vivemos a República Federativa do país, né, do Brasil. Enfim, vamos agora ver o que cada um disse, né, o que cada pessoa, o que cada um deles disseram depois de proclamar a República, depois de um tempo. Enfim, Marechal Deodoro, que foi o responsável, o principal de todos, que foi o responsável por proclamar, por dar o golpe de Estado no Brasil e proclamar a República, ele foi o primeiro presidente do país, né, dos 38 ele foi o primeiro, e ele chegou a afirmar que república no Brasil e desgraça completa são a mesma coisa. Essa foi a frase que ele disse depois de algum tempo de ter proclamado a república. Isso foi depois dele, provavelmente depois dele ser presidente, mas ele chegou a afirmar essa frase, que república no Brasil e desgraça completa são a mesma coisa. Depois surgiu Rui Barbosa, que também apoiou, né, apoiou a República no país, e ele chegou a afirmar: Majestade, me perdoa, eu não sabia que a República era isso. Essa foi a frase que ele disse. Depois chegou Benjamin Constant e chegou a afirmar: não era essa a República com que eu sonhava. E Quintino Bocaiúva, por último, também chegou a afirmar que só voltaria ao Senado para pedir ao Senhor, para pedir perdão a Deus por essa república, e que admira que o povo não cortou a cabeça deles. Essas foram as frases das pessoas que proclamaram a república no Brasil, a república. Daí eu pergunto assim, se os próprios fundadores da república, se as próprias pessoas que deram um golpe de Estado no Brasil, deram um golpe de Estado no Brasil e depois se arrependeram do que fizeram, viram a dimensão do erro deles, e eles se arrependeram, por que então nós insistimos em continuar nesse erro? Porque o que muitas pessoas, que a maioria das pessoas dizem, qual é o problema do país? O problema do país é a corrupção, o problema do país é o PT, o problema do país é a esquerda, o problema do país é os políticos corruptos. Só que o que faz com que eles fiquem no poder para sempre? O Brasil é um país conhecido por corrupção. Nós somos um dos maiores países. Os países, assim, em questão de nível de corrupção é o Brasil, infelizmente. E o que nós estamos fazendo para mudar? Não basta só apoiar um político específico, porque ele vai sair do poder um dia. Ele vai sair. Então não adianta a gente apoiar só um político, por mais bom e honesto que ele seja, ele vai sair do poder e vai chegar outra pessoa depois dele, e vai assumir e vai desfazer tudo o que ele fez. Essa é a república que a gente vive, de altos e baixos. A gente está vivendo um momento bom, assim, eu digo até, eu fico satisfeito com o governo de Bolsonaro, só que, e o Congresso, o Judiciário? O presidente Bolsonaro não tem o poder de dissolver o parlamento, de indicar novos ministros para o STF, para o STJ, não, ele não tem esse poder. Mas o monarca tem. Se tivéssemos o imperador hoje, o Brasil não estaria sendo isso que é, país de terceiro mundo, afundado em esquema de corrupção. Então, assim, se as próprias pessoas que proclamaram república no Brasil se arrependeram do que fizeram, por que nós, brasileiros, insistimos em continuar no erro? Por quê? Porque as pessoas não conhecem a monarquia. Porque, assim, é muito mais fácil uma pessoa, um brasileiro, saber mais de Karl Marx, Che Guevara, do que saber de Dom Pedro II. Infelizmente, essa é a nossa realidade. As pessoas não conhecem a história do Brasil, como é que foi a forma e sistema de governo na época de Dom Pedro II, que foi o maior período, o período de maior estabilidade política, social e econômica que teve no Brasil foi o reinado de Dom Pedro II. E quando a monarquia for restaurada,
a monarquia será a mesma coisa que foi na época de Dom Pedro II. Ou seja, nós iremos resgatar o Brasil de Dom Pedro II. Então, assim, eu faço esses vídeos esclarecendo a visão equivocada que muitas pessoas têm a respeito de restaurar a monarquia. Quando se fala de restaurar a monarquia, as pessoas pensam em coisas absurdas. Mas, enfim, se as próprias pessoas que proclamaram a república se arrependeram, não há motivo de nós continuar nesse erro. Nós continuamos nesse erro por quê? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não conhecem a história do Brasil, não conhecem como é que vai funcionar, como é que funciona a forma e sistema de governo numa monarquia. Porque quando se fala de monarquia, elas pensam que é um rei que vai mandar e fazer tudo o que quiser, ou que ele não vai fazer nada, que é uma monarquia simbólica. Não, isso não existe, pessoal. Não existe. A monarquia aqui no Brasil ela é constitucional e parlamentarista, a mesma coisa que é na monarquia do Reino Unido e diversos outros países. Então, assim, nós queremos estabilidade política, social, econômica no país, nós queremos que o Brasil volte a ser um país de primeiro mundo, só que república não dá certo. República não dá certo, já está mais que comprovado. São 130 anos que nós vivemos com essa falsa identidade do Brasil, com essa falsa identidade. Só que assim, nós, monarquistas, nós estamos pegando o quê? Fazendo as tripas do coração para mostrar a verdade para todas as pessoas, para a história do Brasil que foi distorcida nas escolas, nas faculdades, enfim. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos divulgando a monarquia, para quê? Para que as pessoas possam ter consciência de que o Brasil precisa voltar a ser império. Enfim, esse foi o assunto do vídeo de hoje, eu agradeço a todos que assistiram até agora. Muito obrigado.